Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vinícius de Matemática e eu vou estar auxiliando vocês do terceiro ano, que vai fazer a prova da SAEB, em Matemática, tá? E vamos resolver aqui rapidinho, sem muita enrolação, 3 questões que envolvem razões trigonométricas e as outras 2 que envolvem a identificação de pontos do plano cartesiano e também a identificação dos seus coeficientes, né? O coeficiente angular e o coeficiente linear, certo? Vamos seguir aqui para a primeira questão. Eu vou resolver essas 3 questões para servir de exemplo para vocês, certo? Para que vocês possam se basear e responder as outras, tá? Eu adiantei alguma coisinha aqui, mas eu vou explicar para vocês. Aqui nós temos a primeira questão que diz o seguinte: um telhado será instalado entre 2 prédios de um condomínio, de forma que sua inclinação em relação ao prédio maior será de 53 graus, conforme representado no desenho abaixo, certo? Pessoal, eu quero que vocês identifiquem algumas coisas, certo? Primeiro, nós temos 2 prédios e nós temos aqui, olhando a imagem, a altura de um dos prédios, que tem 29 metros, tá? E a altura do segundo prédio menor, que tem 20 metros, certo? Nós vemos aqui a inclinação, nós vemos aqui o ângulo referente ao telhado que será instalado de um prédio para o outro, que é de 53 graus. E temos aqui a distância x, que é o comprimento do telhado. E é aquilo que nós temos que buscar, certo? Nós temos que colher primeiro os dados que a questão nos dá. Ela nos dá aqui um ângulo de 53 graus e nos dá a altura em metros dos 2 prédios, certo? Nós temos sempre que saber pelo menos 2 dados de um triângulo retângulo para poder fazer aqui, desenvolver e achar aquilo que a questão pede, certo? E nós temos aqui o ângulo e precisamos pelo menos do valor de um dos lados do triângulo, certo? E nessa questão ela não dá especificamente o valor de um dos lados, mas ela nos dá condições de descobrir o valor de um dos lados, certo? E que lado seria esse? Aqui, ó, esse lado aqui, que seria o cateto adjacente ao ângulo de 53 graus, inclusive eu vou passar isso para vocês antes. Nós temos que achar essa distância aqui, ó, que seria mais ou menos aqui, ó, essa, tá? A gente tem esse prédio de 29 metros e de 20. Se a gente pegar esse de 29 metros e subtrair a altura de 20 metros aqui, ó, ele seria cortado mais ou menos aqui, onde eu passei essa linha. E aí nós, fazendo essa subtração, nós vamos obter aqui o valor desse lado aqui, que seria, né, 29 metros menos 20, sobra 9 metros. Então, essa diferença da altura entre os 2 prédios equivale a 9 metros, tá? Vou até colocar aqui do lado aqui de vermelho. Aqui, ó, 9 metros, tá? Então, nós temos aqui a formação de um triângulo retângulo. E aqui nós temos o nosso ângulo de 90 graus. Partindo para a identificação dos nomes dos lados aqui do triângulo retângulo, eu fiz aqui esse esquemazinho, tá? Nós temos aqui um ângulo de 90 graus. Oposto ao ângulo de 90 graus, nós temos a hipotenusa, que eu botei aqui o H de hipotenusa, certo? E o ângulo que nos é dado, tá? Eu botei aqui um ângulo X qualquer. Nós temos identificado a hipotenusa, nós temos que encontrar os outros 2 catetos. Olhando para esse ângulo X, nós temos aqui o cateto adjacente, tá? Identificado aqui, que é o cateto que está adjunto, que está junto, colado aqui com o ângulo, certo? E o lado que é contrário do nosso ângulo é o cateto oposto, tá? Que é esse lado aqui, ó. Esse lado aqui é o cateto oposto. Que ele está se opondo, ele está oposto ao ângulo, tá? De frente. Geralmente é o lado que fica de frente com o nosso ângulo, certo? Então assim nós conseguimos identificar. Por exemplo, no exemplo aqui de cima, esse triângulo que eu já deixei pronto, que é o triângulo que representa a formação do triângulo retângulo desses 2 prédios, certo? Nós temos aqui o ângulo de 93, de 53 graus
E temos também o ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto. Oposto ao ângulo reto, nós temos aqui x, que é a nossa hipotenusa, né? Que ali é da valor de x. E colado com o nosso ângulo de 53 graus, nós temos nosso cateto, tá? Aqui, ó. Nosso cateto adjacente. E oposto ao nosso ângulo de 53 graus, nós temos o nosso cateto oposto, que eu vou botar como CO, certo? Pessoal, é o seguinte, nós vamos trabalhar com razões trigonométricas, certo? Então, nós vamos trabalhar com seno, cosseno e tangente. Eu sei que é chato, mas com muita paciência nós vamos conseguir chegar lá, tá? Primeiro, tenta lembrar do refrigerante praticamente favorito de todo mundo, da Coca-Cola, certo? Então, o seno, ele vai ser igual a có, o cosseno igual a k, e a tangente, como a gente gosta de muito de Coca-Cola, a gente bebe uns 2 copos, né? Então vamos repetir 2 vezes, có, k, certo? No seno e no cosseno é só você dividir por h. Pronto, esse é o esquema. Seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, e tangente é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, coca e coca de novo, certo? E como a gente vai identificar qual razão trigonométrica nós vamos usar para resolver esse problema? É simples, pessoal. Ó, nós temos que ver qual deles aqui, ó, vai envolver os valores que nos é dado. Por exemplo, qual razão trigonométrica vai envolver o cateto adjacente? Porque nós já temos um valor, 9 metros, certo? E tem que envolver aquilo que nós queremos achar, que é o lado da hipotenusa aqui, que é x. Então, qual é a razão trigonométrica aqui que envolve o cateto adjacente e a hipotenusa? Se vocês observarem aqui, ó, vou pegar aqui de verde, tá? O cosseno. Perceba que o cosseno é a divisão ou razão entre cateto adjacente e hipotenusa, que é justamente o que a gente tem, ó, cateto adjacente, e queremos achar a hipotenusa, certo? Então vamos lá. Então vamos usar o que aqui? O seno. Porém a questão já nos dá aqui ó, alguns dados, ó. Aqui, ó. O que ele nos dá? Seno de 53, cosseno de 53 e tangente de 53, certo? Só que nós só vamos usar o cosseno. E qual o valor? Então nós vamos ter aqui, ó, seno, aliás, perdão pessoal, não é seno não, cosseno, tá? Cosseno de 53 graus vai ser igual ao quê? Ao cateto adjacente, certo aqui pessoal? O cateto adjacente, que é 9 dividido por quanto? Por x, não é isso? E quem é o cosseno de 53 graus? Aqui, ó. Ele já nos dá aqui, ó, 0,6, certo? Então vamos substituir. Vai ficar 0,6 igual a 9 sobre x. Vamos desenvolver isso aqui? É só multiplicar cruzado aqui, ó. Só fazer a regrinha de 3, que vai ter o quê? Nós vamos ter 0,6x igual a 9 vezes 1, que aqui a gente sabe que é a mesma coisa que 0,6 sobre 1, certo, pessoal? Eu vou apagar aqui, que é o próprio 9, ok? Vamos agora dividir os dois lados por 0,6, certo? Então vai ficar x igual a 9 dividido por 0,6. Vamos fazer essa continha aqui? Nessas horas vocês vão precisar de matemática básica, tá? 9 dividido por 0,6. Vamos multiplicar, na verdade, por 10, tá? Tanto em cima quanto embaixo, para não alterar a igualdade. Então não vai ser 9, vai ser 90 dividido por 6. Vai ficar mais fácil a nossa conta, certo? Nós podemos simplesmente pegar o 9 aqui e dividir por 6, porque o 9 é maior, certo? Então vai ser o quê? 1, não é isso? 1 vezes 6, 6. Vamos subtrair. 9 menos 6, 3. Tem um zero aqui para baixar, então vai ficar 30. 30 dividido por 6, 5, certo? 5 vezes 6,
dá 30, subtraindo 0. Então, nós achamos aqui o valor da nossa hipotenusa, ou o comprimento do telhado. E aqui a letra E, 15 metros, certo? Vamos para a próxima. Aqui, pessoal, nós temos aqui um gráfico, né, de uma equação de primeiro grau, que é representado por uma reta. Equação de primeiro grau, o seu gráfico é representado por uma reta. E nós temos a fórmula geral aqui. Ó, observe a reta do plano cartesiano abaixo. Essa reta pode ser representada por uma equação da forma y igual a px mais q. Geralmente a fórmula geral nós usamos y igual a x mais b, mas não tem problema. Aqui só muda a letra p por a e o q por b, mas não faz diferença alguma, pessoal. Se a questão da p, q, se da m, n, tanto faz, tá? Não tem problema. Nós temos que entender quem é A e B, porque eles querem saber aqui, ó, os valores de P e Q nessa ordem são os valores de P e Q, mas primeiro quem é P e Q? Deixa eu transcrever isso aqui, ó. Y igual a x mais b, vamos colocar aqui, ó, y igual a px mais q, tá? Lembra, eu vi aqui não tem diferença, tá? Só muda o p e o q, o a e b muda aqui, mas não altera nada, é só uma questão, às vezes a questão tenta confundir um pouco, mas isso não importa. Inclusive aqui, ó, A vai ser o P, né? E o B aqui vai ser o Q. Tanto faz. Então, pessoal, quem é A? A vai ser o nosso coeficiente angular, certo? O valor de A é que vai definir o ângulo da nossa reta, certo? E quem é B? B é o nosso coeficiente linear, ok? Sabendo disso, nós temos que achar aqui os valores dos nossos coeficientes. E para isso nós temos que identificar os pontos do nosso gráfico da reta. Então, vamos ver aqui quem é o primeiro ponto. Ó. Vamos botar aqui P1 e aqui P2. Quem é P1? Vamos olhar o primeiro ponto aqui, ó, onde a reta intersecta aqui no eixo Y. É no ponto X, no ponto 0 em X e 0 em Y. Por isso que ela intercepta aqui certinho no ponto 0. Porque em X vale 0 e em Y também vale 0. Certo? E o ponto 2, nós vemos aqui, ó, que no 1 tem um pontilhado aqui, ó, e no 1 aqui é em X e 1 em Y. Aí segue o pontilhado e nós vamos achar esse ponto aqui, ó. Certo? Esse pontinho aqui que eu botei em verde. Então, X vale quanto nesse ponto? 1. E com a coordenada de Y? 1 também, não é isso? Então, nós temos dois pontos. Pessoal, uma das formas de achar o coeficiente angular é vocês usarem uma fórmula que eu vou ensinar na próxima questão. Porém, para ficar mais fácil, toda vez que vocês tiverem um ponto em que o x for 0, então o valor de y será o nosso coeficiente linear automaticamente, certo? Então nós temos aqui, ó, já identificado o nosso coeficiente linear, que é o ponto 0, é o valor 0, certo? Então vamos substituir aqui automaticamente. Nós temos aqui que 0, substituindo na fórmula aqui, tá bom, pessoal? 0, que seria o valor de y, igual a P, quem é x aqui? 0, não é isso? P vezes 0 mais B, ok? Continuando, nós temos que 0 é igual a P vezes 0 é 0, qualquer número multiplicado por 0 é 0, mais B. E nós temos aqui que B é igual a 0, certo? Porque 0 mais B é o próprio B, então B é igual a 0. Só confirma aquilo que eu acabei de dizer, que toda vez que x em um ponto x for assumir o valor 0, então o valor de y será o nosso próprio coeficiente linear, certo? Então B é igual a 0. Tendo isso em mente, vamos agora substituir aqui, ó, para poder achar
o nosso coeficiente angular. É só a gente usar o outro ponto, galera. Nós vamos pegar aqui, ó, 1, que é o valor de y, certo? Aqui, ó, y, e aqui é x, tá? O nosso y é 1 no ponto 2. Isso vai ser igual aqui a p, qual é o valor de x? 1, tá vendo aqui? P vezes 1 mais b. Quem é b? A gente já encontrou b com valor 0, mais 0. Então, nós temos 1 igual a p vezes 1 é o próprio p, mais 0. Então, p é igual a 1. É isso? Aqui eu usei b, mas aqui pode ser o q, tá? Só vou trocar aqui, ó. Q. Aqui eu vou botar aqui, certo? Q igual a 0. Então, nós já achamos aqui, ó. Os valores de p e q nessa ordem são p igual a 1, como achamos aqui, e q igual a 0, certo? Prontinho? Essa aqui já foi. Vamos para a última. Pronto, pessoal, a última questão. Lembra que eu falei que quando o nosso x for 0, aqui é a coordenada, tá? Qualquer valor aqui de y será o nosso coeficiente linear, certo? Porém, quando não se tem essa informação, nós buscamos primeiro achar o nosso coeficiente angular, certo? E para isso, nós usamos essa seguinte fórmula do coeficiente angular. Nós pegamos o y2, que seria aqui no caso 6, menos o y1, que seria o y do primeiro ponto, dividido por x2, que seria o valor de x do segundo ponto, menos x1, que é o valor de x do primeiro ponto, certo? Então vamos primeiro, porque assim, ó, vamos ler a questão. Ó, um robô enxerga o piso de uma sala como um plano cartesiano e foi programado para andar em linha reta, passando pelos pontos 1 e 3 e 0 e 6. Esse robô foi programado para andar sobre a reta e aqui ele nos dá a equação da reta, certo? Para achar a equação da reta, nós precisamos achar os coeficientes, tanto angular quanto linear, certo? Para achar o coeficiente angular, essa fórmula você pode aplicar sempre que quiser, tá? Vamos pegar y2, nós temos aqui, ó, o primeiro ponto, que é P1, aqui é 1 e 3, certo? P2, 0 e 6. Então vamos pegar aqui, ó, lembrando que aqui é y e aqui é x, tá? Lado esquerdo é x, lado direito é y. Vamos pegar aqui, ó, que o nosso coeficiente angular. Cadê? Tá. Nosso coeficiente angular vai ser igual ao quê? Aqui em y2, 6, não é isso? 6 menos o y do primeiro ponto, que é 3, certo? 6 menos 3 dividido por x2. Quem é x2? 0, não é isso? 0 menos x1, que é o valor 1 aqui no P1. Pronto. Isso aqui vai ser igual ao quê? 6 menos 3 vai ser 3, dividido por menos 1, que vai ser o próprio menos 3. Pronto. Nós achamos o valor de A. Lembrando da equação geral aqui, ó. Vou botar aqui para vocês. A equação geral é y igual a x mais b, certo? Lembrando que nós achamos aqui o valor do coeficiente angular. Quem é o coeficiente angular? O nosso A da equação. E o b é o nosso coeficiente linear. Pessoal, eu sei que vocês estão vendo aí que a resposta já está marcada de vermelho, certo? Mas eu quero levar vocês ao entendimento. E de cara, obviamente, mesmo que não tivesse marcado, daria para saber que seria menos 3x mais 6. Por quê? Nós já achamos o valor do coeficiente angular, certo? Que seria y igual a menos 3x mais b. Porém, lembra do que eu falei para vocês?
que o ponto 2 aqui, ó, deixa eu botar em vermelho. O ponto 2 aqui, ó, ele tem o valor de x igual a zero. E quando x vale zero, o nosso y vai ser igual ao coeficiente linear, automaticamente. Então, se eu tenho o ponto 2 com x valendo zero, então o nosso 6 seria automaticamente o coeficiente linear. E o b, ele é o próprio coeficiente linear, certo? Então, aqui seria 6 automaticamente. Mas vamos fingir que a gente não sabe, porque vocês vão ter que aplicar isso para outros pontos que não tem já de cara se mostrando a resposta, né? Então, aqui substituindo, ficaria o seguinte: nós vamos pegar um ponto qualquer, por exemplo, eu vou pegar o P1, tá? Aqui, ó, P1, e vamos aplicar nessa forma. P1, quem é y no P1? É o 3, certo? 3 vai ser igual ao quê? A menos 3, tá? Que nós achamos aqui nosso coeficiente angular, que é menos 3 aqui, ó. Menos 3 vezes x, quem é x? É 1. Então, é menos 3 vezes 1 mais b, certo? Continuando aqui, nós temos 3 igual a menos 3 vezes 1 é o próprio menos 3, não é isso? Mais b. Vamos agora fazer o quê? Somar 3 de ambos. Vamos fazer o que agora? Mano, tem demência? Certo, vamos prosseguir? Vamos continuar aqui, ó. 3 igual a menos 3 vezes 1 é o próprio menos 3 mais b. B, pronto. Continuando a equação, nós vamos pegar aqui o 3 está negativo, passar para o lado de cá positivo. Isso não existe, mas é a forma que vocês aprenderam, provavelmente. Nada mais, nada menos, estamos fazendo aqui é somar 3 em ambos os lados. Estamos fazendo isso aqui, ó. 3 igual, vou botar assim um pouco longe, menos 3 mais b. Porque eu vou botar de outra cor, para vocês perceberem o que está sendo feito por trás desse passa para o outro lado, que isso não existe. Aqui eu vou, cadê? Somar 3 aqui e somar 3 aqui. Porque eu quero isolar o b, certo? Então aqui vai ficar 3 mais 3, 6, igual a 3 menos 3. Eu tenho 3 positivo e 3 negativo. Eu tenho 3 reais, devo 3 reais, eu pago, fico com 0 mais b. Era o que eu queria, sumir com esse menos 3. E aqui vai ficar o quê? B igual a 6, certo? Então, nós identificamos aqui o nosso coeficiente angular, o linear, certo? E agora nós temos como dizer qual é a nossa equação. Essa equação vai ser y igual a menos, quem aqui, ó? Menos 3, lembra? Menos 3 x mais b. Quem é b? 6. Essa é a nossa equação. Certo, pessoal? Me desculpem, tá falando um pouco lento, meio devagar, estou muito cansado, mas a gente vai melhorar com o tempo, tá? Esses vídeos vão ficar melhores e mais divertidos. É só questão de tempo, é só para a gente poder começar mais tranquilinho, tá? Afinal, já é 1h30 da madrugada. Tchau, pessoal, até a próxima, bons estudos para vocês. Vou passar agora as questões para que vocês possam fazer as atividades de vocês. Espero que esse vídeo possa ajudar de alguma forma, tá bom? E voltando aqui, ó, só para lembrar aqui vocês, na primeira questão, para que fique bem claro, lembre, se o triângulo te der o cateto adjacente e querer que você descubra a hipotenusa, você vai ter que escolher a razão trigonométrica que vá relacionar os dois, ou seja, cateto adjacente sobre hipotenusa aqui no cosseno, aqui, ó. Eu estou olhando para cá, galera, ó. Certo? Foi o que eu usei nessa questão. Porém, vai ter... Deixa eu botar aqui embaixo. Não, deixa eu botar aqui assim, ó. Vai ter triângulo aqui, ó, que vai te dar
um ângulo aqui, vai te dar o valor, por exemplo, aqui, 10 metros, mas aqui é o cateto oposto, certo? E vai botar o x aqui, ó, no cateto adjacente. Então, qual é a razão trigonométrica que relaciona o cateto oposto com o cateto adjacente? Tangente, não é isso? Que é aqui, ó, coK. Lembra? Tangente que é coca. Ou seja, aqui seria tangente de quem é CO? CO é o cateto oposto, que é o que? 10 metros sobre x. Se por acaso, vou apagar aqui, se por acaso eles te derem aqui, deixa eu fazer aqui de novo. Se por acaso eles te derem x aqui e te dessem um valor da hipotenusa, que seria, sei lá, 12, certo? Qual é a razão trigonométrica que vai envolver o cateto adjacente e a hipotenusa? Seria o cosseno, certo? Que é igual ao quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Seria cosseno igual a x sobre 12, certo? E vale também para o seno, que o seno é o quê? Seno é, meu Deus, seno é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Se por acaso eu te der o valor aqui do cateto oposto, do ângulo, né? Tem um ângulo aqui, o cateto oposto seria, sei lá, 12. E eles quisessem saber o valor da hipotenusa aqui, por exemplo. Certo? Que é a hipotenusa, o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Aí você usaria o seno, tá? Vocês têm que entender. Vocês vão usar o ângulo como referência para saber. Porque pode ter um ângulo K. Então, se o ângulo for aqui, ó, o cateto oposto vai ser esse lado aqui. Então, vai depender do ângulo. Vocês vão olhar, analisar o ângulo e vai saber quem é o cateto adjacente, cateto oposto e hipotenusa. Identificou? Beleza. Aí vocês vão olhar qual o lado que eles estão dando valor e qual lado está pedindo. E vai relacionar os dois lados e descobrir qual é a razão trigonométrica que vai ser usada para resolver a questão, certo? Prontinho, galera. Fui!